Então, estamos aqui conversando hoje sobre hablemos sobre confiar em la vida nesta masterclass aqui em Dharma News. E he empezado esta live com este prender e acender desta vela, porque muitas vezes em la vida prendimos muitas velas em conversações muito sagradas quando as coisas se tornam intensas, certo, Gabi? Ei, Érica? Então, ao caminhar por la vida, teremos que tomar certas decisões sobre como queremos caminhar em la vida. E quero começar a masterclass de hoje falando uma frase de Einstein que me encanta. Ele disse que uma das decisões mais importantes que o ser humano necessita fazer é decidir se o universo é local amigável ou não. Uma das decisões mais importantes que o ser humano necessita fazer é se o universo é amigável ou não. Então, pido que tu que estás escutando agora live ou na gravação depois, que tu puedas ir hacia dentro de ti mientras tu escuchas minha voz e perguntar-te em lo mais profundo tuyo, qual é tu crença sobre isso? Se tu crees que o universo é um espaço de castigo, de provação, de culpabilidade, se as coisas ocorrem contigo, se é intencional, ou se o universo para ti é amigável e tu sientes que as situações e todo o que passa em tu vida foi desenhado para ti, exclusivamente para ti, para que nós outros podamos crescer, aprender, ter experiências diferenciadas em nossa vida que nos permitam evaluar como atuo eu frente a esta experiência. Ninguno de nós outros hasta agora, sabia como íamos a reaccionar frente a esta infinitude de oportunidades que estão ocorrendo agora, destas novas experiências em nossa vida. Todos esperamos um 2020 predecible, com as coisas que sempre hemos escuchado. Pessoas vão estar bem, uns se casam, uns se divorciam, uns têm saúde, outros se põem enfermos, algumas pessoas perdem emprego, outras são promovidas, algo normal de la vida. Então, nosso ser já estava acostumado a esse ir e venir, e de repente todo um abanico de opções novas, de experiências novas, para que podamos praticar todas as ferramentas que hemos aprendido em la vida hasta aqui, ponerlo em prática, todo o que já sabemos, e identificar que em várias situações nos quedamos cortos de ferramentas. E nos toca ter essa humildade de sair a aprender a como lidar com a vida desde este novo espaço, aonde me faltam ferramentas. Então, por isso aqui em Dharma News estamos sempre apresentando diferentes ferramentas para que tu puedas caminhar por tu vida com mais equilíbrio. Mas dentro desse caminhar, sinto que é importante contestarmos esta pergunta de Einstein. Se creemos que a vida, que o universo é amigável ou é hostil? Se sinto que estou caminhando desprotegida, suelta, sem propósito, quando não creemos que o universo é amigável, creemos que não há propósito em la vida, não há propósito em porque as coisas ocorrem, não há propósito em porque cada pessoa está em cada lugar. Pero quando leemos a obra de Carl Jung e hablamos e vemos sobre o consciente coletivo e o inconsciente coletivo, leemos sobre serendipity, sobre essa coisa tão bonita que apareceu a hora de novo, anda aparecendo, circulando por aí, é um texto muito antigo, muito bonito, de um estudo que foi feito com as pessoas que não estavam em las torres de Nova York quando ocorreu o de September 11, não? Quando as torres se caíram. E entrevistaram as pessoas que não estavam na torre aquele dia e perguntavam o que passou, que eles não estavam allá em um horário que habitualmente estariam.
Y ellas contestaron, bueno, una estaba con un zapato nuevo y le hizo una ampolla en el pie y el camino para el trabajo tuvo que parar en la farmacia para comprar una curita, un band-aid, y eso hizo con que ella llegara retrasada y no estuviera en las torres cuando se cayeron las torres. Otro que tenía una despertadora digital al lado de la cama y durante la noche la luz piscó y la despertadora se desconfiguró y no la despertó on time, a tiempo para llegar a su trabajo. Otra persona dijo que los niños se retrasaron en desayunar, en poner el uniforme del colegio y toda la cosa, y que ella gritó con los niños, vámonos, hay que ir para el colegio, estamos tarde, tal y cosa. Y todo este tiempo de retraso, pues, fue lo que salvó la vida de esta persona que no estuvo en las torres. Entonces, estas ocasiones que en este momento generaron tanto estrés a estas personas que lucharon tanto contra la realidad. Que rabia y que irritabilidad este zapato haciéndome una ampolla en el pie y ahora tengo que parar en la farmacia. Que rabia la fila de la farmacia que me dejó esperando más tiempo esta señora que no sabía lo que quería y yo con mi angustia, mi ansiedad detrás de la señora en la fila de la farmacia. Pues exactamente fue el tiempo necesario para que esto salvara la vida de esta persona. Que rabia y irritabilidad con mis hijos, con el marido, con la esposa, con la gente que yo siento que me retrasa. Y nos desconectamos del propósito mayor. E nos desconectamos de uma dança chamada vida, dessa orquestra aonde cada pessoa está no local correto e na hora correta. Porque se creemos que estamos em locais equivocados, então estamos caminhando por la vida guiados por nosso ego e nossa mente. E nosso ego e nossa mente são muito tricky, não são confiáveis, porque a tendência que eles têm é de projetar negatividade em excesso, de exagerar nossos dolores, de engrandar nossos traumas, de sacar de tamanhos naturais, de perspectivas saludáveis e naturais e ampliar as perspectivas das situações, generalmente utilizando esse artifício contra nós outros. Então, quando eu vou a caminhar de uma maneira mais confiável na vida, eu vou evaluar que há várias coisas que nesta vida obedecem a ordem de la impermanência. Hoje he leído um texto muito bonito de Eckhart Tolle, neste livro Em Comunhão com a Vida, com um grupo que estamos fazendo um retiro online. E é um texto onde ele diz que estamos tão identificados com as formas, e associando nossa paz associado às formas. E que as formas nos sacam do momento presente. E que os pensamentos que nos generam ansiedade e nos generam desconfiança da vida são pensamentos que estão automaticamente conectados com uma ansiedade, pensando que isso que eu quero é o que deve ocorrer. Isso que eu quero, que eu estou pensando, idealizando, isso é o que deve ocorrer em minha vida. Isso é o que deve passar em minha vida. E se não ocorrer isso, eu estou ansioso, quero que passe isso, estou lutando contra o que é. Ou eu estou tendo pensamentos que mi ego é tão grande que pensa que sabe mais que a inteligência divina que está governando todo isso. Que sabe mais que Deus, que o cosmos, que o universo, que o equilíbrio natural das coisas. Este ego que não tem noção que o sol nasce todos os dias, sem o apoio de nenhum ser humano. Não há nenhum ser humano empurrando o sol, girando o planeta rápido para que o sol nasça. Que todos os dias o sol nasce à mesma hora. Não quando cambiamos o horário, né? Como a hora aqui na Espanha que hemos cambiado o horário ayer para o horário de inverno, creo que é. Pero el sol no, el sol todos os dias nasce à mesma hora. E não há nada guiado por el ser humano fazendo com que este sol brilhe de calor, de vida a este planeta. Não há nada metendo lenha em um forno no sol para que ele siga brilhando e emanando luz. Não. A natureza tem seu próprio mecanismo. Este planeta Gaia, esta Gaia, tem seu próprio mecanismo, igual que nossa vida. Então, mi ego pensa que sabe mais que todo este consciente coletivo, mais que toda esta serendípia, mais que toda essa orquestra, que todo está encarrado.
Tu saliste 2 minutos mais tarde, porque 2 minutos mais tarde tu saliste, tu encontraste esta persona que hacía tempo que não veía, que te levou a outra, que te levou a um novo emprego, que conheciste tu esposa, que encontraste a casa que tu estavas buscando, ou pode ser que tu saliste 2 minutos mais tarde e esse foi o momento em que tu chocaste o coche, chocaste tu auto. É que quando as coisas ocorrem com os outros, temos 2 opções. E solo 2. Solo tenho 2 opções quando algo ocorre comigo. Pelear com lo que é e não aceitar. Não posso crer que esteja passando isto comigo. Isso é um absurdo. Isso não deveria estar passando. Ai, tu não me cuidas. Tu não me miras. E depois de todo o que he rezado e todas as velas que he prendido. Certo? E todas as velas que he prendido. Todas estas velas que pedimos que ocorra lo que nós outros queremos. No lo que a vida trae para nós outros. Todas as orações que hacemos e pedimos, Deus, por favor, encaja tu plano em mi pedido personal, em mi visão aqui chiquitita, em eu não saber aí adelante o que tu tienes reservado para mim. Por favor, encaja tu plano divino em mi visão que é limitada, que não é expansiva, que está condicionada, que está com traumas não trabalhados, que está com um montão de situações sem ressignificação, que está desconectado do que é real. E eu digo, não, por favor, prendamos todas as velas e pidamos que tu plano divino se encarre a minha necessidade momentânea. E queremos, o ego sempre quer as coisas a curto prazo. O ego quer uma pastilha instantânea que resuelva. O ego não quer pagar o preço da transformação. Ele não quer pagar o preço da transmutação. Ele não quer pagar o preço do aprendizagem, da profundidade, de deixar de ser como somos, de deixar de ser como o ego quer que uno é, sino que deixar-se pulir por la vida e soltar-se nessa corredeira. Tu já viu as balsas de rafting? Se uma balsa de rafting está aí tratando de agarrar-se de las ramas, não, a gente está remando nessa balsa de rafting. Quanto mais valos rápidos, mais a gente rema e está atenta ao que vai passando. A gente não está sentada em la balsa de rafting, dizendo que não posso crer, este rafting, este rio que me carga. Es que es imposible, yo quería para el otro lado, el río está indo para el lado equivocado. No, la gran posibilidad es que tú estás con el pensamiento en el lado equivocado. Ya una vez que tú estás en una balsa de rafting y estás bajando río abajo, hay que remar con fuerza. ¿Y qué es esa fuerza? Son las habilidades que tú has conquistado y que si no la vas a conquistar ahí. Me acuerdo la primera vez que bajé el rafting en un río en Chile, en el sur de Chile. E o instrutor levou a balsa, tinha uma roca e a balsa hizo assim, todos al agua. E estávamos com flotadores e tal, pero era um rápido super fuerte. Pero a habilidade que hemos desarrollado todos en este rafting de agarrarnos, de tal, de subir de novo a la balsa e seguir remando. Pues la vida é assim. E confiar em la vida é agarrar-te al remo e dar todo. Todo significa que há dias tu vai sentar e chorar. Vai haver dias que tu não vai saber o que ser. Vai haver dias que tu ego quer culpar a todo mundo e não quer assumir a responsabilidade. Vai haver dias que vas a querer tomar a botella de vinho completa para desconectar-te de todo isso. E vai haver dias que tu vas a tomar terapia. E vai haver dias que vas a hablar com um grande amigo e vas a abrir tu coração e vas a dizer o que estás sintiendo. Vai haver dias em que tu vas a perder o orgulho e vas a pedir apoio e vas a entender que o ser humano não camina solo, o ser humano não avança solo, o ser humano não cresce solo, necessita de outro ser humano para estar puliendo-se, vendo-se e crescendo, evolucionando. Então, en este rafting que é a vida, hablemos sobre confiar em la vida. Confiar em la vida é um gran milagro, é um gran músculo de autoconhecimento, é uma gran conquista em nosso comportamento interno, em nossa presença interna. Confiar em la vida é compreender que se estás parado nesse momento, aonde tu estás, e está bem, estás feliz, está fantástico, pues chévere, hagamos uma lista de cura de todos os pensamentos. Vocês que acompanham meu trabalho sabem que eu amo na lista de cura, que vem da escrita terapêutica, que é esta habilidade que temos, esta habilidade de ponermos a mente no papel e podermos identificar nossos pensamentos, crenças, nossos valores, nossas conquistas
en el papel, donde del papel no puede correr para ningún lado, entonces la mente no nos puede engañar, porque tengo todo escrito. Entonces tú vas y tú haces la lista de cura en tu papel, en tu cuaderno. Y esa lista de cura tiene todo lo que yo he pensado, sentido y actuado para llegar a donde estoy en este momento que estoy tan bien en mi vida, a donde me siento disciplinada, donde me siento equilibrada, donde me siento feliz. Pongo en mi papel qué fue que yo he hecho para llegar a donde yo llegué hoy. Y te dejo esta tarea, porque para confiar en la vida necesito ver todo el panorama. Wow, yo he tomado terapia, yo he hecho ejercicio, yo he sentado y llorado, me he permitido sentir. Y esta semana en el retiro online que estamos haciendo, he entregado un nuevo eslogan para el grupo muy bonito que quiero entregar para ustedes aquí también. Y este eslogan dice que caminar en la vida de manera confiada es caminar vulnerable, pero inabalable. Vulnerable, pero y, sin pero, vulnerable y inabalable. Vulnerable e inabalable. ¿Qué es eso? Es eso hacer esta lista de cura, a donde ahí aparece todo lo que yo he hecho para conquistar el espacio donde estoy, que me siento en paz, feliz y saludable. Que é o que eu he hecho em todas as áreas de minha vida, que é o que he hecho com mis relações, que é o que he hecho com minha relação com a natureza, com a relação com mis finanças, com a relação com mi saúde, que é o que hice com mis companheiros del área laboral, com mis estudos, com el arte, que é o que he hecho em minha vida para sentir-me como me sinto hoje. E de la mesma maneira, quando nos sentimos down, quando nos sentimos depre, quando nos sentimos desconectados, quando nos sentimos aisladas, quando nos sentimos desprotegidas, quando nos sentimos tristes, de uma maneira exacerbada, não as tristezas naturais que sempre vamos a sentir, também hacer uma lista que é o que eu he hecho, que me trajo hasta aqui, não para culpar-me, não para empezar com o látigo, não? Para criar músculo com o látigo não, porque não resuelve, pero para darnos cuenta quais foram as atitudes, os pensamentos, os hábitos, as procrastinações que me trajeron hasta donde eu estou. Não para sentir-me mal, nem para culpar-me, nem para criticar-me, porque não resuelve nada, pero para compreender, para ter uma visão de mim externa, escrever em minha lista de cura e poder mirar os dois. Ah, isso eu hice, e com todo isso que eu hice, eu me sinto bem. Com todo isso que eu hice, me sinto mal. Isso não me sirve, isso sim. Confiar em la vida é caminhar com responsabilidade, com autorresponsabilidade. Eu não posso só caminhar por la vida prendendo mis velas, pedindo, pero não hacer mi parte. Confiar em la vida é saber lo que tu quieres ou não saber lo que tu quieres, deixar-te levar, cada um está em seu processo, em sua história, e também hacer mi parte. E aí nos perguntamos, que será que é hacer mi parte? Que é o que é hacer mi parte al caminar por la vida? Então, cada um vai ter sua resposta. Para mim, hacer mi parte é ter um crescimento contínuo. Para mim, hacer mi parte em confiar em la vida é ter crescimento contínuo. E não sei como ha passado para ti, pero eu não cresci continuamente sentada em la sala vendo televisão. Essa não foi minha maneira de crescer e generalmente não é a maneira de crescimento do ser humano nesse planeta. Pero he crescido vendo mi sobrino e mi sobrina nascer, he crescido casando-me, he crescido passando por tristezas, he crescido passando por la rabia, he crescido passando por la salud, he crescido passando por la enfermedade, he crescido passando por el rechazo, he crescido passando por el acorrimiento, he crescido tomando terapia, he crescido certificando-me como terapeuta, he crescido leyendo livros, he crescido escrevendo livros, he crescido caminhando em bosques, he crescido recorrendo plástico em la playa. Então, se confiar em la vida, para mim, é que cada um de nós outros tomemos a atitude de crescimento contínuo. Crescimento contínuo em las diferentes áreas de nossa vida. Há uma época de nossa vida que vão ser crescimentos laborais, estudos laborais, crescimento laboral, certificações e tal. Há épocas de nossa vida que vai ser muito enfoque em autoconhecimento, muita terapia, muita certificação de mindfulness, de meditação, de todo o que nos
hace lidiar mejor con esta caja llamada mente, mucha psicología positiva. Hay momentos que va a ser más crecimiento con nuestro cuerpo y nuestra salud, y vamos cambiar nuestra alimentación, y vamos cambiar nuestro estilo de vida, y vamos hacer más ejercicio. Entonces, este crecimiento continuo está conectado con este músculo de hablemos de confiar en la vida, porque la vida sempre vai exigir isso de mim. Outro dia escutei uma live de Rakasa aqui em Dharma News e ela disse algo assim como: a vida sempre te vai empurrar. Tu não vai lograr estar inércia muito tempo, a vida sempre te empurra. Então, tu puedes, en este empurrón de la vida, remar junto con ella y seguir creciendo, o sentar en la balsa del rafting y decir, no, que este río está yendo para el lado equivocado, yo sé mejor que Dios hacia qué lado el río tiene que ir. La verdad es que hay una pandemia, hay gente sin empleo, hay gente sufriendo, yo no quiero que pase eso, yo no quiero, yo creo que Dios se ha equivocado, la inteligencia divina, la evolución de la especie, todo el mundo se equivocó y yo estoy correcto. Y ahora voy a pelear que la teoría de la conspiración es conspiración, ¿qué te importa? Certo? Isso não é confiar em la vida. Isso não é crescimento contínuo. Então, mirar as coisas como um macro plan, mirar desde afuera o que está passando, mirar como te está tocando, como está tocando a comunidade onde tu vives e qual é a tua missão naquele momento. Confiar em la vida é entrar em absoluta aceitação com o dolor que isso traz. Porque dolor também é crescimento. Entrar em profunda aceitação, entrar de pecho aberto a estes lutos que todos estamos vivendo. Confiar em la vida não é dar carcajadas todo el tempo. Isso é La La Land, isso é Disneyland. Isso para allá tu vas allá refrescar a cabeça um pouco. Confiar em la vida é abrir-se a todo lo que vem a ella. A todo. Porque a vida é hecha de todos estes momentos, é muerte e renascimento constante, e nossa habilidade, nossa inteligência emocional, nossa inteligência espiritual, de saber passar por esses cambios de la vida de uma maneira vulnerável, permitiendo-nos sentir alegria, permitiendo-nos sentir a tristeza, permitiendo-nos sentir a rabia, permitiendo-nos sentir o medo, permitiendo-nos sentir valentia, permitiendo-nos sentir criatividade, motivação e inabaláveis. Inabaláveis, eu sinto que o que mais representa para mim neste momento foi depois de 14 anos de viver em Miami e uns 3, 4 huracanes, ver estas palmeiras que em época de huracão é e o outro dia a palmeira digna. digna. E às vezes estes árvores que eu creio que se chamam banyan trees, que há muito em Coral Gables, com suas raízes enormes que se esparciam, pero eram, outro tipo de árvore, brum, com a raiz hacia afuera, que o huracán se lo havia levantado. Pero as palmeiras, sempre me acuerdo disso, de las palmeiras de Miami em época de huracão, que era uma coisa tão forte, tão poderosa, e no dia seguinte a palmeira estava allá, prágata, vulnerável, pero inabalável, como palmeira de Miami no huracão. E sinto que confiar em la vida é isso, assim, muitas vezes me acuerdo de estar em momentos muito dolorosos, pero havia uma voz assim dentro mío que dizia, isso vai passar, tudo passa. É muito raro estarmos estancados em um espaço de sofrimento de maneira prolongada, de maneira saudável e natural. Generalmente, se quedamos aí mais que o saudável e natural, é já por falta de saber lidiar, digerir e ressignificar e integrar essa situação em nossa vida. Então, necessitamos buscar apoio terapêutico. Mas quando nós outros vamos caindo e levantando, uno vai compreendendo que essa é a dança de amada vida, né? E que vamos adotar esta voz interna de que todo isso vai passar. E também muitas das situações que às vezes nos traem muita ansiedade e estresse, às vezes sento com os clientes e digo, mira, a hora a coisa está intensa, eu sei que tu está estressado, né? Estamos tomando sessões e tal. Pero recuerda, escribe no caderno, tu vas recordar de minha voz depois. Nos vamos a reír sobre isto.
E é muito bonito acompanhar alguém em seu trabalho, em um processo terapêutico, quando ele passar do tempo e ver as conquistas dessa pessoa e volver a dizer, te acuerdas que decimos que íamos a reír sobre isso? Ou, o outro ponto, que é, todo isso passará. Te acuerdas, hoje estamos celebrando isso, te acuerdas no passado, quando tu pensavas que nada não ibas a poder superar isso, não ibas a poder ultrapassar este obstáculo, e mira onde estás hoje. Vês como isso passou? E quando nos recordamos esses momentos em nossa vida que decimos a nós outros mesmos como nunca saldré de aqui, essa situação é horrível, que será de meu futuro? E de repente, 2 anos mais tarde, aí estás em tu futuro, aí estás renascida, ave fênix, has conseguido outras oportunidades, has vencido, estás cargando tus cicatrizes de uma maneira buena, se não está, sabes o que há que fazer para ressignificar estas situações em tu vida. E puedes mirar hacia ti e dizer, wow, eu que me desesperei tanto e aqui estou, eu que me he quejado tanto e aqui estou. E recordar um pouco desta frase que falei no início de Eckhart Tolle, de la mente que quer estar certa todo el tempo, quer estar no controle todo el tempo, quer predecir, quer ter essa segurança garantizada e saber que estás indo contra a lei da vida quando entras nisso. Porque a lei da vida é lá em permanência. É o câmbio constante, é abrir-se ao câmbio constante, porque outro dia derrumbei algo, hoje por la manhã derrumbei algo no sofá da sala e era uma água com limão que caiu no cuero. Então, miramos e será que vai manchar, será que não vai manchar? E adentro de mim vino essa palavra como impermanência. As roupas mancham, os vasos de água caem, se rompem. Todos os aguacateiros que he plantado, alguns se murieron, outros estão crescendo. E aqui miro por la ventana de minha sala, está começando um outono aqui em Maiorca, e todas as hojas deste árvore vão a cair. É o segundo ano que passa o outono aqui e todas estas hojas se vão a cair. Pero eu não escuto aqui de minha sala nenhuma hoja dizendo, eu não quero cair, não posso crer, cair de novo, Deus mío, este piso tão sucio, não pode ser, eu também me caindo aqui. Não, por favor, árbol, não me suelte. Não, a natureza não hace isso. A natureza está allá, em silêncio. Quando passam as tempestades tropicais em toda a área do Caribe, em toda a área das florestas tropicais, os pájaros, vi outro dia um documental tão bonito, aparecia uma lagartija agarrada em um árvore, a lagartija agarrada no árvore, mientras passava o vento da tempestade tropical, e a expressão facial da lagartija era assim como há um vento passando e há que agarrar-se, já está, me entendes? Então, como os animais não pensam como nós outros, que supostamente somos muito inteligentes e pensamos, estaríamos agarrados no árvore como... E a lagartija aí, volando, só 2 patitas, o resto volando. Então, claro, hablemos sobre o confiar em la vida. É como se esta live agora for uma pastilha que tu pudieras tomar e que esta compreensão entrar em nosso corpo em los diferentes momentos de nossa vida e entrar nesse espaço de compreender esta impermanência que nos vai atrair todo tipo de experiência. Tu imagina se a vida fuera como uma escola, como um colégio, e tu entras no kindergarten, sabes, a primeira classe que vai uno quando é bebê, quando é pequeno, tem seus, não sei, 3 anos de idade. E tu imagina que a vida fuera, que toda tu vida, todo tu aprendizaje fuera isso no kindergarten. Te daria assim uma carrita, uma coisa de encarrar em cima, e hoje tu aprenderias isso, e estarias toda tu fase acadêmica aprendendo a poner isso em cima disso, isso em cima disso. Toda tu vida, 3 anos de idade, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 20, 30, casado com filhos aprendendo isso, não entende? Impossível. Se recuerda de isso. La vida es después que aprendiste eso, vas a poner eso y luego otro día te cae todo y tú tienes que juntar todo y es así. Entonces, querer que estar em paz todo el tiempo es algo infantilizado dentro de nosotros que está vivendo algo que é idealizado e não é o que é real. E o que é real é o mais saudável, porque o que é real é desprovido de interpretação. Lo que é real é livre para ser percebido e visto.
pero va a depender muchísimo de nuestro nivel de conciencia, nuestra resiliencia interna, nuestra experiencia de alma, nuestra inteligencia emocional, cuáles son las etiquetas que yo voy a elegir a poner en lo que me ocurre. Sí, tú puedes tener un choque muy fuerte, sí, tú puedes sentir un trauma, fantástico, ¿sabes cuántos especialistas hay en trauma en este planeta? Uno cae y levanta, uno cae y levanta, uno siente algo, aprende deste algo, uno não sabe como lidar com isso, aprende como lidar. A vezes vas a ter apoio, a vezes não. A vezes vas a compreender no momento que estás passando por isso, comprendes. A vezes passas anos hasta que tu comprenda, porque has decidido não buscar apoio para digerir as experiências de vida. Então, he traído aqui para ti um poema muito bonito que me inspira muito, volta e meia eu lo leo. E é um poema que nos hace questionar sobre nossa confiança na vida. Porque me recuerdo de uma película que é uma das minhas favoritas, se chama Braveheart, Coração Valiente, com Mel Gibson. Sí, eu sei, tem várias cenas de guerra e de gente corta a cabeça e la cosa. Bueno, eu cierro os olhos na parte da guerra e la lucha e la espada e todo o sangue e la cosa. Pero a história em si, para mim, é muito motivante, muito inspiradora e é basada em hechos reais. E aí, um momento onde uma mulher se aproxima de Mel Gibson, de William Wallace, na película, e ela diz: eu não quero que tu mueras. E ele disse: todos vamos a morir, pero solo algunos de nosotros van a vivir. E sinto que confiar em la vida é muito isso, é como sentirmos esta sede, este hambre de viver e sentir que qualquer experiência que estemos passando é resultado de não estar vivo. Estar vivo significa passar por experiências, significa passar por as estações, significa deixar as hojas caírem, significa que passam a tempestade e arrasa com nosso bosque, significa que há um maremoto que arrasa com todo, significa que a terra tembla com um terremoto e as nossas estruturas temblam também. Então, caminhar com uma visão mais real sobre a vida, sinto que é confiar em ela. Estamos em um bote adentro de um rio de rafting. Vai haver momentos que vamos estar sacando fotos das paisagens porque está assim mansito e vamos divertir-nos, e outros momentos que é remar com todas as ferramentas para chegar à próxima esquina e encontrar esta paz em meio a isso, sabes? Encontrar esta paz em meio a isso. E aí é onde eu sinto que, em minha experiência, não é algo que vem de maneira automática. Al estar em contato com o mundo do autoconhecimento por 26 anos, não sei dizer como dar outro exemplo para vocês que não seja algo que eu visto, experimentado com meus próprios olhos, mente, coração, espírito e corpo, que é o trabalho de dedicar-se a conhecer-nos como parte de nossa atividade diária ou parte de nosso calendário anual, aunque seja, nesta vida, que é programarmos de verdade, trabalharmos a desarrollar este mundo interno para que nossa interpretação de lo que passa não seja tão devastadora, que nós não entremos em dramas tão exagerados e desproporcionais sobre o que de verdade está passando em nossa vida. Senão, vamos estar passando em um rio super tranquilo, pero é como se tu vieras um bote de rafting, um momento super tranquilo, e uma pessoa dentro remando assim desesperada, porque a percepção da realidade está exagerada, sabes? Então, é importante uno pulir o sistema de crenças e a interpretação que temos frente à vida no dia a dia. Então, de aí vêm essas duas palavras que traído ao retiro deste mês, que é ser vulnerável e inabalável. Não inabalável de frio, nem de desconectado emocionalmente, pero inabalável o suficiente para não deixar que as coisas nos aplastem para sempre, para não deixar que um acontecimento em nossa vida quite totalmente nossa alegria, quite totalmente nossa razão de viver. Hoje tive uma sessão com uma clienta muito bonita e ela disse: Shirayan, estou passando por esse desafio e todo meu sentido de viver, está neste trabalho e nesta atividade. E o primeiro exercício que di para ela é: quero uma lista de cura de 52 pontos
de outras coisas que te dão sentido à vida, que não é nem o trabalho nem esta atividade. 52 pontos de outras coisas que te dão sentido a tua vida, e não é nem isso e nem isso. Porque nossa mente às vezes está muito bloqueada e está vendo, a percepção é só essa. Então, somos mais que isso, né? Somos mais que o que pensamos, somos mais do que sentimos, somos mais que este corpo, somos mais que o conjunto de tudo isso. Então, quando a mente começa a crer, sem isso não sou nadie, sem esse trabalho não sou nadie, sem essa esposa não sou nadie, sem este marido não sou nadie, sem este braço não sou nadie, sem este seno não sou nadie. Se empiezo a criar que eu sou estes pedaços, estas profissões, estes pedaços de corpo, eu estou muito desconectada de lo que é verdadeiro, de lo que é real. Nós outros somos mais que tudo isso. E confiar em la vida é ter essa percepção mais ampla, para ir sabendo soltar as coisas, que se vai los anillos e se quedam os dedos. E há coisas que a vida nos vai levar. E se a vida nos leva a algo, é que de verdade não era mais para estar com os outros. Se confiar em la vida é algo muito sagrado, eu sinto. É mais que nossas velas que prendemos. Muitas vezes he prendido velas em mis orações e he pedido que por favor o universo me protegera de mim mesma. Tive muitos momentos em minha vida que dije, por favor, Deus, protege-me de mim mesma, de minha inconsciência, de minha maneira de pensar, de minha maneira de criticar-me, de minha maneira de exigir-me. Essa é a proteção, às vezes, mais grande que he pedido em minha vida, que de verdade eu pudesse ampliar minha consciência, crescer, trabalhar em mim o suficiente para não seguir com nenhum tipo de autoagressão, de comparação, de não perceber minha luz e minha sombra desde uma maneira saudável. Às vezes prendemos velas entregando todo o poder e o trabalho para algo sagrado, e o sagrado nos ha dado todo para que podamos crescer. O sagrado nos ha dado todo para que podamos avançar. Falta nós outros tocarmos puertas, não? Tocarmos puertas, pedirmos apoio e ter claro o que é necessário para nós outros agora. Então, nosso poema está em inglês, mas eu creio que vou lograr. É de uma mulher incrível. He encontrado várias vezes textos desta mulher, desta persona, deste ser, porque não estou segura se é mulher ou homem. E bueno, vou deixar depois escrito aqui para que vocês possam buscar. E disse assim: não me interessa o que tu haces para viver. Quero saber que é o que te hace sentir dolor. E se tu te arriesgas a sonhar e encontrar o que tu coração realmente busca. Não me interessa qual é tu idade. Eu quero saber se tu vas a arriesgar para ser um idiota por amor, por tus sueños, por la aventura de estar e sentir-te vivo ou viva. Não me interessa quais são os planetas e os quadrantes de tus planetas e tu luna. Quero saber se tu já has tocado el centro de tu próprio sofrimento. Se la vida com sus traiciones já te ha abierto completamente e se tu já has temblado e cerrado tu coração desde el miedo de sentir mais dolor emocional. Eu quero saber se tu puedes sentarte com el dolor, el mío e el tuyo, sin mover ou tratar de esconderlo, ou diminuirlo, ou arreglarlo. Eu quero saber se tu puedes sentir e estar com a alegria, minha ou tuya. Se tu puedes bailar de uma maneira salvaje e deixar que o éxtasis te llene completamente, hasta los puntos de tus dedos, de tus pies, sem ter nenhum tipo de precaução ou querer que nós outros tenhamos cuidado e que seamos realistas e nos recordar todo o tempo das limitações de ser um ser humano. Não me interessa se a história que tu estás contando é verdadeira.
Eu quero saber se tu puedes decepcionar a outra persona para ser verdadeira contigo mesmo. Se tu puedes aguantar as acusações de traição que outros te hagan e não traicionar tu própria alma. Se tu puedes perder toda a fé e aún assim ser digna de confiança. E eu quero saber se tu puedes ver a beleza aún quando todo não é lindo. Todos os dias. E se tu puedes basar toda a source, a fuente de tu vida, desde esta presença. Eu quero saber se tu puedes viver tu vida com o failure, com o fracasso, mío e tuyo. E todavia assim, pararte a la orilla de um lago e gritar para uma luna llena e plateada, sim! Não me interessa saber onde tu vives, em que barrio, ou quanto dinheiro tu haces. Eu quero saber se tu puedes levantar, depois de uma noite de sofrimento, dolor e desespero, toda apaleada y machucada hasta los huesos y hacer lo que necesita ser hecho para alimentar a los hijos. No me interesa quién tú conoces o cómo tú veniste a llegar a donde tú has llegado. Yo quiero saber si tú puedes estar parada en el centro del fuego conmigo y no encogerte y no echarte para atrás. No me interesa dónde o qué tú has estudiado. Yo quiero saber qué es lo que te sostiene desde adentro cuando todo lo demás se cae. Quiero saber si tú puedes estar sola contigo y si tú de verdad, te gusta tu propia compañía en los momentos de vacío. Oria Mountain Dreamer. Te dejo con esta vibración, con esta reflexión, te dejo con esta confianza en la vida, te dejo con esta live en forma de pastilla para que la puedas tomar y que toque tu alma en los puntos que tú sientas necesario, que la luz siempre te acompañe y que podemos crecer juntos y seguir navegando en este bote de rafting por este río tan bello, sabiendo hacer lo que hay que hacer. Un abrazo, nos vemos aqui em 15 dias mais em Dharma News. Tenham um lindo dia, uma linda noite e uma vida de rafting em Rio Vivo.